Bom, agora sim, gravando. Bom, pessoal, se liga só. Essa é uma aulinha que eu pensei em fazer, em proporcionar aí para a galera por alguns motivos. O primeiro dos motivos era justamente, cara, o negócio que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul é sinistro. Você imagina você não ter absolutamente nada, né? Então acho que a gente não pode ficar de braço cruzado falando sobre política e coisa do tipo, criticando os outros sem fazer nada. E aí eu achei que era uma forma de incentivar a galera a doar aí uma grana para quem está precisando lá do Rio Grande do Sul. Obviamente, eu também fiz a minha doação, tá? Não fala, nossa, o Jeff foi lá e promoveu o curso, mas não fez a doação dele. Eu fiz a minha doação também para a galera lá do Rio Grande do Sul. E eu acho que faz muito bem a gente fazer isso, né? A gente tentar ajudar os outros, mesmo quem a gente não conhece. Vou parar de falar, que senão eu começo a chorar, eu sou muito emotivo. Entendeu? Então, basicamente, esse era o principal motivo. O segundo dos motivos de eu que escolhi esse tema de exame de sangue na nutrição, por quê? Porque é uma coisa extremamente importante para nós, nutricionistas ou estudantes de nutrição. Aliás, me fala aí, vocês já são formados, não são formados? Escreve aí para mim. Já sou nutricionista há tanto tempo, ou então ainda não me formei, vou me formar daqui a 2 anos, 1 ano. Escreve para eu saber mais ou menos. Mas basicamente o que acontece é que o que eu vejo? O exame de sangue é muito importante para nós nutricionistas. É claro que a gente consegue atender sem exame de sangue. Quem fala ao contrário, isso, mano, não é verdade. A verdade é que a gente consegue atender sem o exame de sangue, mas quando a gente faz, por exemplo, uma avaliação física dos nossos pacientes, a gente está vendo o paciente só por fora, a composição corporal. Quando a gente faz uma avaliação do exame de sangue dos nossos pacientes, a gente está conhecendo ele por dentro, metabolicamente, como que está esse paciente. E aí a gente tem um problema. Pessoal, eu sou nutricionista, e eu também já fui professor de graduação, dou aula em pós-graduação, e a grande verdade da faculdade de nutrição é que ela não nos prepara para interpretar exame de sangue. É muita coisa que a gente tem que ver ao longo de 4 míseros anos, sendo que o último ano é só estágio, então muita coisa que a gente tem que ver, e aí invariavelmente a gente acaba se formando com essa deficiência. E eu vejo isso tanto pelo contato que eu costumo ter com os alunos, quanto pelo contato que eu tenho com os meus mentorandos. E aí, por isso que eu decidi por esse tema, que eu acho que é um tema que chama bastante atenção da comunidade de nutricionistas, e eu acho que eu consigo ajudar tanto a galera lá do Rio Grande do Sul, nós conseguimos ajudar a galera do Rio Grande do Sul, e eu consigo passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Deixa eu ver aqui as mensagens que vocês mandaram. E aí, uma coisa que eu vou pedir para vocês é, pelo amor de Deus, tá com dúvida? Pergunta, tá? Manda aí no chat a pergunta, pode ser que eu não leia ali naquele momento, na hora, mas pergunte, tá? Você tem que levar em consideração, pô, o Jeff, ele sabe esse conteúdo que ele aprendeu de alguma forma. Eu vou aproveitar que ele sabe isso e eu vou aprender dessa forma, perguntando para ele. Se eu, Jefferson, não souber a resposta, fica tranquilo que eu vou falar, eu não sei a resposta, tá bom? Mas mandem as perguntas aí e fica até mais fácil para eu conduzir a aula dessa forma, tá? Antes da gente continuar, eu gostaria de enfatizar a importância de vocês preencherem esse formulário que eu acabei de mandar aí no chat para vocês. Nesse formulário, vai estar lá as informações sobre vocês para vocês colocarem, e a partir desse formulário que eu vou fazer os certificados. Jeff, como que você vai mandar esse certificado? Mano, ao longo da semana que vem eu mando o certificado. Portanto, não me encham o saco perguntando do certificado, tá? Então, ao longo da semana que vem, eu mando para vocês esse certificado. Tem que preencher esse formulário, que eu só vou mandar certificado para quem preencheu o formulário, tá bom? Deixa eu ver aqui as mensagens que vocês mandaram. Curso de 7 de setembro, você não me conhece, é a primeira aula que assisto, sua, ao vivo. Que legal, Bárbara, seja bem-vinda.
com esses cursos online, iniciativa muito boa e ao mesmo tempo nós vamos aprender muito. Sim, com certeza. Parabéns pela iniciativa. Sou gaúcha, moro em Campinas, minha família mora lá. Obrigado pela iniciativa. Espero que sua família esteja segura, tá? Formada há 15 anos, olha só, formada há bastante tempo. Estudante de nutrição, formada há 2 anos, formada há 2 anos, quinto semestre de nutrição, estudante do sexto semestre. Não prepara, com certeza a faculdade não prepara. Pessoal, eu vou projetar para vocês agora a tela do meu computador. E pelo amor de Deus, participa da porcaria da aula. Que, mano, se tem um bagulho que é chato pra cacete, é você dar aula e ninguém falar com você. Então participa da aula, tá? Deixa eu projetar aqui a tela do meu computador para vocês. Vocês estão conseguindo ver a tela do meu computador? Que bom que sua família tá bem, Karen, Cris. Bom, vamos aí, pessoal. Estão conseguindo ver a tela do meu computador, né? Esse daí é meu Instagram. Depois, se vocês quiserem me seguir lá, eu posto coisa do meu dia a dia, bobagens, posto quando tem cursos. Aliás, tem o meu programa de mentoria, ele está com as inscrições fechadas nesse momento, mas os mentorandos, eles têm 2 vezes por mês uma aula fechada comigo, exceto algumas aulas que eu deixo aberta para a galera de fora participar. Eu vou deixar o link de inscrição aqui para vocês, se vocês tiverem interesse de participar. Na terça-feira que vem, a gente vai ter uma aula em que eu vou mostrar quais são as estratégias que eu, Jefferson, uso para captar paciente aqui no meu consultório. Então, para quem não me conhece, eu sou nutricionista, mestre em medicina, doutor em ciência, tenho um consultório aqui no Ipiranga, em São Paulo, atendo o pessoal com foco em saúde, estética e rendimento físico. E aí eu vou mostrar nessa aula para os mentorandos quais são as estratégias que eu uso para captar paciente, porque também é outra coisa que a gente não aprende na faculdade, como que faz para a gente vender a nossa consulta, vender o nosso peixe. A gente vai ter, tá aí o link, opa, esse aqui é o link errado que eu passei para vocês. Bom, esse daí é o link de avaliação física, que é um outro curso que a gente vai ter. Mas a de captação de pacientes é esse daqui, desculpa, mandei errado. Esse segundo link é o de captação de paciente, quem quiser se inscrever, é só clicar aí e fazer sua inscrição. Pessoal, vamos aí. Se liga só, exame de sangue na nutrição. Qual que é a grande verdade? E para quem está me conhecendo agora, eu vou falar para vocês como que é o mundo real da nutrição. Não vou falar coisas bonitas que a gente vê na faculdade. Eu vou falar sobre a realidade. A realidade é a seguinte: nós nutricionistas, nós podemos solicitar exames de sangue para os nossos pacientes. Beleza? A gente pode solicitar. Qual que é o grande problema? Embora você possa solicitar exame de sangue para o seu paciente, os convênios, eles não são obrigados a aceitar essa solicitação. O que significa isso? Significa que você faz a sua solicitação de exame de sangue lá do seu paciente, está aqui a solicitação, o paciente chega lá e entrega no convênio, e o convênio fala, tá, legal, isso daqui não quer dizer nada, a gente não vai aceitar. Então, o convênio, ele infelizmente não é obrigado a aceitar a nossa solicitação. Tá, Jeff? E como que eu faço para trabalhar? Tem algumas estratégias que você pode usar para trabalhar. A primeira delas é a que eu faço aqui no consultório. Eu explico isso para o meu paciente. Eu falo: olha, eu gostaria de alguns exames seus para eu avaliar algumas coisas aqui em você. O que pode acontecer é que você vai no seu convênio médico, pode ser que o convênio não aceite. Se o convênio não aceitar, o que eu recomendo que você faça? Eu recomendo que você pegue essa solicitação e passe em qualquer clínico geral, em qualquer médico clínico geral. E fala: olha, eu estou precisando fazer esse exame, será que você pode carimbar e assinar para mim? Normalmente, os colegas médicos, eles são muito legais quanto a isso, e eles carimbam e assinam sem problema. Eu, ao longo da minha carreira, nunca tive problema em solicitar essa ajuda para os colegas médicos, tá?
Essa é a primeira das alternativas. A segunda das alternativas é a mais óbvia e a que menos agrada ao paciente. Você fala, mano, paga do seu bolso aí o exame de sangue, pronto, acabou. Vai no doutor, consulta lá, alguma coisa do tipo, e aí você vai ter que pagar o exame de sangue. E a terceira das alternativas é a seguinte: existem laboratórios que eles entram em contato conosco, nutricionistas. Esses laboratórios, eles fazem uma parceria. E aí a gente vai até esbarrar em um problema ético. Como que funciona essa parceria? Você solicita os exames de sangue, o laboratório pega essa solicitação, vai lá no seu paciente, coleta as amostras, analisa essas amostras e te entrega os resultados dos exames de sangue. Quem que paga por tudo isso? Esse laboratório, que é seu parceiro no caso, o que ele faz é que ele faz a solicitação para o convênio do reembolso desses exames, tá? Então, basicamente, essa seria a terceira alternativa. Qual que é o problema ético que a gente acaba esbarrando aqui? O problema ético é que muitas vezes você só quer um hemograma, avaliar algumas enzimas, ALT, AST, fosfatase alcalina e gama-GT, por exemplo. Só quer ver isso no seu paciente. O que esse laboratório ele vai fazer? Cara, ele vai pegar uma pilha de exames de sangue, um monte de exame de sangue, que não tem nada a ver do que você precisa e vai solicitar e vai fazer esses exames no seu paciente. Qual que é o grande problema? Tem muita coisa lá que você não vai usar, não tem o porquê pedir. E por que esse laboratório faz isso? Ele faz isso porque ele consegue entubar no convênio, consegue cobrar do convênio um valor alto por esses exames, tá? Então, assim, você como nutricionista, dentro disso tudo, você acaba atuando como um vendedor. E aí que é o problema ético. Até mesmo porque muitos desses laboratórios, o que eles fazem é oferecer uma comissão para o nutricionista, que faz a indicação desse paciente. Então, assim, a gente esbarra em um problema ético. Qual que é o outro problema? Também é antiético você não trabalhar, né, velho? Se essa é a única forma que às vezes o nutricionista ele está encontrando para trabalhar, o que pode fazer? Então, assim, eu, Jefferson, acabo não julgando quem usa essa terceira estratégia, mas, e se você optar em seguir por essa terceira estratégia, saiba que você pode estar e pessoas podem questionar, você pode ser alvo de críticas por parte de outros colegas. Então, basicamente, é isso. Então, ó, convênio, que você tem que ter na porcaria do seu caderno agora. Ai, Jeff, tem que ter caderno? É óbvio que você tem que ter caderno. Nutricionista, pode solicitar exame de sangue? Pode. Nutricionista, o convênio, ele é obrigado a aceitar? Não. O convênio não é obrigado a aceitar. Quais são as 3 estratégias que você pode utilizar para ter o exame de sangue? A primeira delas é pedir para o seu paciente, se o convênio não aceitar, pedir para o seu paciente passar em qualquer clínico geral e pedir para esse colega médico assinar e carimbar para você essa solicitação de exame. A segunda das estratégias é o paciente pagar, e a terceira das estratégias é você trabalhar com esses laboratórios que são parceiros aí, mas lembra que você pode ser alvo de críticas aí, tá bom? Vocês estão quietas, fala quietas porque só temos mulheres por aqui. Entenderam alguma coisa do que eu falei ou não entendeu absolutamente nada? Me fala aí. Mano, eu odeio ficar falando sozinho. Ótimo. Então vamos aí, pessoal. O que eu separei para a gente estudar hoje, tá? Essa aula vai ficar gravada, eu vou ver onde eu acho que eu vou acabar deixando disponível essa aula no YouTube mesmo, tá? Que eu acho que é mais fácil, depois vocês acessam quando vocês quiserem. Como eu também não estou ganhando nada por isso, eu acho que é mais fácil. Eu separei o básico do básico para gente, tá? O hemograma. Hoje a gente vai estudar hemograma. Até diante dessa questão do o convênio tinha que aceitar, até a gente pode fazer uma reflexão aqui, algo meio filosófico, de ficar criticando, falar, o convênio tinha que aceitar a solicitação de exame
dos nutricionistas, das nutricionistas. O convênio tinha que aceitar. Mas será que tinha mesmo? Eu comecei aqui a nossa aula falando que a nossa graduação deixa muito a desejar quando o assunto é exame de sangue. Será que não vai ter alguns absurdos do convênio aceitar a solicitação de todo mundo? Já que a nossa graduação não nos prepara tão bem quanto deveria, cara, eu não sei se seria... Para mim seria ótimo, mas eu não sei se seria tão legal assim o convênio pegar e aceitar a solicitação de todo mundo, tá? Bom, então vamos estudar hemograma, que é a coisa mais básica, a coisa mais suave, tá? Quem aí dos que dos que já são formados trabalha com atendimento? Escreve aí para mim, eu trabalho. Ou então, se você é estudante, escreve que gostaria de trabalhar ou não. Quem aí trabalha com atendimento? Bárbara trabalha, Fabiana trabalha, quem mais? Patrícia, você trabalha ou não? Quem mais tem aqui? Gabriela atende esporadicamente, Luziane, e aí? Patrícia não, Lohana, Tamires, e aí, vocês trabalham ou não com atendimento? Não, não trabalha. Bom, é um campo muito legal, tá? É um campo muito bacana. Pessoal, vamos lá. Vamos lá que eu tô com sono, quero ir dormir. Então, ó, como que funciona aqui basicamente? Eu tô olhando para o lado que tem uma outra tela de computador aqui para eu ir passando os slides. Então, basicamente, você vai lá, a enfermeira, técnica de enfermagem, sei lá, faz a coleta da amostra de sangue, da sua amostra de sangue, e aí, basicamente, o que a gente faz é colocar essa amostra de sangue numa centrífuga. Por quê? A centrífuga vai começar a separar para a gente as séries aí dessa amostra de sangue. As séries vai separar os componentes dessa amostra de sangue para a gente, tá? Aqui é exatamente quando você pensa na centrífuga de roupa da sua casa. Quando você coloca a roupa para centrifugar, ela gira muito forte, né? E você pode ver que a roupa, ela fica onde? Ela fica na periferia, na extremidade do tambor, né? Aqui, basicamente, é o mesmo princípio. A centrífuga vai girar essa amostra de sangue e o que for mais pesado da amostra de sangue tende a ir para o fundo do nosso tubo, do nosso vial aqui. Basicamente, o que nós temos? Que a maior parte aqui da nossa amostra de sangue, depois centrifugada, vai ser composta por plasma, 52% a 62%. De glóbulos brancos que eu apagaram aqui, mas cerca de 5 a 10% vão ser de glóbulos brancos ou leucócitos. E de glóbulos vermelhos, de 38% até 48%. Então, os glóbulos vermelhos da nossa amostra, eles são a parte mais pesada da nossa amostra. Então, ela tende a ir para o fundo do nosso tubo de sangue. O plasma, o que é legal do plasma? No plasma é onde você consegue avaliar várias proteínas. É muito louco isso. Então, vamos supor, por exemplo, ao longo do meu mestrado e do meu doutorado, o que eu fazia? Eu trabalhei com camundongo. Eu pegava lá o sangue do camundongo, centrifugava esse sangue, aí eu vinha aqui no plasma e coletava esse plasma da minha amostra. E a partir desse conteúdo aqui, eu conseguia dosar várias proteínas do meu camundongo. Então, conseguia dosar, por exemplo, conseguia dosar interleucinas, você consegue dosar enzimas, aquelas enzimas que eu falei para vocês, ALT, AST, gama GT, fosfatase alcalina, você consegue dosar a partir dessa amostra aqui, tá? Vamos falar sobre os glóbulos vermelhos. O que acontece? Então, qual que é a indicação clínica para você solicitar um hemograma para o seu paciente? Então, você vai investigar desordens eritrocitárias, leucocitárias e plaquetárias. Então, você quer ver como que está o sangue, a parte vermelha do seu paciente. Você quer ver como estão os leucócitos do seu paciente e como estão as plaquetas
do seu paciente, tá? E aí eu peguei aqui, ó, um exame de sangue de um paciente meu para mostrar para vocês. Obviamente, estou escondendo aí a identidade desse paciente. E aqui é de um laboratório, se não me engano, é do Delboni. Esses resultados de exame são do Delboni, que eles já vêm assim, ó, tudo verdinho, né? Quando tá dentro da referência. E quando tá fora, vem vermelho. Quando tá um pouquinho fora, se não me engano, vem laranja. Mas nem sempre vocês vão olhar para o exame de sangue e vai estar assim. É que esse fica mais fácil da gente interpretar, por isso que eu trouxe para nossa aula. Vamos começar aqui, ó, estudando as primeiras três. Aqui, ó. Os primeiros três tópicos que tem na série vermelha do nosso sangue. Então, os eritrócitos, eritrócito e hemácia é a mesma coisa, tá? A hemoglobina e o hematócrito. Pessoal, se liga só. Mano, para tudo que você está fazendo aí, presta atenção no Jeff, velho. Presta atenção no Jeff. Você pega lá a sua célula vermelha. Ué, não coloquei uma hemoglobina aqui para vocês. Você pega lá a sua célula vermelha, sua hemácia. A hemácia é a célula. Dentro da hemácia tem uma proteína chamada de hemoglobina. Então vamos lá, de novo. Você tem a célula vermelha, o eritrócito ou hemácia, a mesma coisa, que é esse vermelhinho aqui. E imagina que lá dentro dessa hemácia tem uma proteína. Qual que é o nome dessa proteína? O nome dessa proteína é hemoglobina. A hemoglobina, essa proteína, ela tem o que nós chamamos de grupo prostético, tá? Que é representado pelo ferro ferroso. Vou escrever aqui no chat para vocês, ó, Fe2+, ferro ferroso. Qual que é a importância da hemácia ter a hemoglobina e da hemoglobina ter o ferro ferroso, o Fe2+? É que essa célula ela consegue transportar tanto o oxigênio, mas também o CO2. Tanto é que a hemácia ela é mais sensível ao CO2 do que ao oxigênio. O que eu quero falar para vocês é que se você pegar uma hemácia e oferecer para ela CO2 ou oxigênio, ela vai dar preferência para se ligar no CO2, tá bom? Então é isso que nós vamos ter. Então, ó, temos lá os eritrócitos, hemoglobina e hematócrito. E vamos separar aqui esses componentes, vamos entender o que eles significam no nosso exame de sangue. Imagina que eu peguei aí uma amostra de sangue, e aí eu tenho lá as hemácias, os eritrócitos, tudo bem? Beleza? Vocês estão acompanhando ou não? Responde aí. Eu sou um professor carente, vocês precisam conversar comigo. Então responde, vocês estão aí? Show, show. Então, ó, peguei essa amostra, e aí, quando eu me refiro a eritrócitos, essa medida aqui, ó, essa medida aqui, o que eu estou falando? Se eu pegar essa amostra aqui, quantas hemácias, se eu pegar esse copo cheio de sangue, quantas hemácias tem nesse recipiente? Então, quando você lê lá eritrócitos ou hemácias no exame de sangue, e aparecer um número do lado, esse número ele faz referência a quantas células vermelhas tem naquele determinado volume, naquele determinado recipiente. Hemoglobina. O que vai ser a hemoglobina? É óbvio, se eu pegar aqui essa amostra, quanto tem de hemoglobina dentro dessa amostra? Mano, sem caô, sem segredo nenhum. Agora, imagina que eu pego essa amostra de sangue, eu peguei essa amostra de sangue e eu centrifuguei ela. Aí eu tenho lá o plasma, eu tenho lá os leucócitos e eu tenho a série vermelha. A gente vai entender agora o que é hematócrito. O hematócrito é, se eu separar as 3 séries do sangue do meu paciente, quanto que eu vou ter só de hemácia? Quanto desse volume aqui, ó, desse volume total, corresponde a só hemácias? Tudo bem
ou não? Entendeu ou não? Legal. Tenho vários alunos, ninguém respondeu que entendeu. Minha didática deve ser uma merda, porque ninguém respondeu. Agora responderam. Que bom. Então, ó, mas eu vou repetir, a aula é minha. Então, ó, eu pego lá essa amostra, hemácias, que é o primeiro tópico que tem lá no meu hemograma. Quantas hemácias tem nessa amostra? Vamos lá. Quantas hemácias tem nessa amostra? Então, ó, do meu exame de sangue aqui, ó, eritrócitos. Imagina que eu peguei esse copo aqui, estava cheio de sangue, eu peguei e eu fui lá e contei quantas hemácias tem nesse meu copo aqui cheio de sangue. Aí dá esse volume aqui, ó. 4,52 vezes 10 à sexta potência microlitros. Hemoglobina. O que é hemoglobina? Esse tópico aqui. Dentro da hemácia, eu tenho uma proteína chamada hemoglobina. Quando eu pego essa minha amostra de sangue, que é esse copo aqui, por exemplo, eu vou lá e eu quero contar só quanto tem de hemoglobina, de proteína chamada hemoglobina. Então, nesse caso aqui, ó, tem 13,6 gramas por decilitro. E o que vai ser o hematócrito? Eu peguei essa minha amostra de sangue aqui, e eu centrifuguei e separei lá as três séries. Separei as três séries, ó. 1, 2, 3 séries. O hematócrito, ele fala quanto que os glóbulos vermelhos correspondem à amostra inteira. Então, aqui eu tenho um volume de 100%, o hematócrito ele vai estar entre 38% e 48%. Então, olha aqui, ó. Hematócrito, 39,3%. Tudo bem? Ficou mais claro ou não? Show. Beleza, vamos para o próximo tópico. Ah, não, desculpa, vamos interpretar isso daqui. Se esses valores de hemácia ou eritrócitos, sei lá, tanto faz, hemoglobina e hematócrito, eles estiverem acima dos valores de referência, nós vamos estar diante de uma policitemia. Então, ó, se esses valores de eritrócitos, hemoglobina ou hematócrito, eles estiverem acima dos valores de referência, nós estaremos diante de uma policitemia. Pessoal, o que acontece aqui? Qual que vai ser a implicância de uma policitemia na saúde do nosso paciente? O sangue, teoricamente, ele vai ficar mais espesso, tá? Então, o sangue fica um pouco mais espesso e isso pode acarretar em problemas circulatórios, tá bom? Se esses valores de eritrócito, hemoglobina e hematócrito, eles estiverem abaixo do valor de referência, provavelmente nós estaremos diante de uma anemia, tá? Nós vamos estar diante de uma anemia. O que é importante vocês saberem, que a anemia, a gente olha esses valores aqui e aí a gente analisa esses valores junto com outros parâmetros. Como assim, Jeff, outros parâmetros? Então a gente vai ver o ferro, a gente vai ver a capacidade total de ligação de ferro do nosso paciente, a gente vai ver a ferritina, a gente vai ver a transferrina, a gente vai ver a vitamina B12, tá? Então, quando você pega o exame de sangue, você olha esses valores, eles estão abaixo do valor de referência, você está diante de uma anemia. Mas cabe a você investigar qual tipo de anemia é essa, tá? A gente vai investigar qual tipo de anemia, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. E aí você vai solicitar outros exames. Na verdade, conforme você pega a prática, você olha lá os sinais e sintomas clínicos do seu paciente
e você já solicita tudo numa pancada só. Então eu olhei para o meu paciente ele está com todos os sinais, sintomas clínicos de quem tem uma anemia. Então apatia, não quer fazer, dificuldade de concentração, dores nas articulações, por exemplo. Pô, eu acho que esse cara aqui está diante de uma, eu acho que esse cara está com anemia. Melhor coisa, ó, como que chama? Nossa, me falta, nossa. Quando as mulheres começam a menstruar, nossa, qual que é o nome? Menarca. Diante da menarca, nós sabemos que as mulheres, as meninas, quando se transformam em mocinhas, elas passam a menstruar, elas são um público de risco para quê? Para anemia. Então, já pego essa minha paciente, eu já solicito um monte de coisa. Eu já vou solicitar o hemograma, já vou solicitar capacidade total de ligação de ferro, transferrina, ferritina, vitamina B12, vou solicitar uma série de exames, tá? Vamos dar uma olhada que tem pergunta aqui no chat pra gente. Professor, eritrócitos, hemoglobina e hemácias acima do valor de referência é polistemia e pode causar o quê? Bárbara, ó, a policitemia, esses valores vão estar acima do valor de referência. Esses parâmetros estarão acima do valor de referência. O que vai acontecer com o sangue dessa pessoa é que você vai ter mais glóbulos vermelhos do que deveria ter e, teoricamente, esse sangue ele vai se tornar mais espesso. Agora você para e pensa numa mangueira. A mangueira ela tem um fluxo de água passando ali, certo? Tem um fluxo de água passando. Aí, de repente, você coloca, sei lá, barro para passar nessa mangueira. O que vai acontecer? Não vai entupir, não vai ter um problema circulatório nessa mangueira? Vai ter um problema circulatório. Essa lama que você está tentando passar pela mangueira não vai conseguir passar. Aqui vai ser basicamente a mesma coisa. Então, diante de uma policitemia, o que vai acontecer é que o sangue ele vai se tornar um pouco mais espesso. Dessa forma, o paciente pode ter alguns problemas circulatórios, tá? Como que faz para resolver? O médico ele pode passar algum medicamento que deixe esse sangue menos espesso, alguma coisa do tipo, tá? Expliquei para você, Bárbara, conseguiu pegar? Ótimo. Vamos adiante. Então, ó, eu coloquei um resumão aqui para vocês, que eu sou muito gente boa, mano. Eu sou gente boníssima. Se liga só. Então, hemácia faz referência, eu acabei de falar para vocês que hemácia, uma coisa importante, ó, não é sensível para deficiência. Esses três parâmetros, tanto hemácia quanto hematócrito, quanto hemoglobina, esses três parâmetros, eles não são sensíveis para deficiência de ferro, vitamina B12 e folato, tá? Ácido fólico. Pode estar associado com hemorragia, hemólise ou doença renal. Então, essas condições aqui, elas podem influenciar esses três parâmetros, tá? Aí da hemoglobina, aqui nessa imagem dá para vocês verem muito bem. Então, nós temos a hemácia. Aí, dentro da hemácia, nós temos uma proteína chamada de hemoglobina, que são esses rabiscos aqui. E lá na hemoglobina, nós temos aqui, tá como o grupo M, ou o grupo prostético. Nós temos o ferro. E o ferro, o que vai acontecer? O oxigênio vem e se liga nesse ferro, tá bom? Aí o hematócrito, a gente já falou sobre ele. E vamos para volume corpuscular médio. Pessoal, só deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguém atrás do link da aula e não está conseguindo entrar. Porque você sabe, né? Você pede para as pessoas preencherem o formulário e elas não preenchem o formulário. Então, elas não recebem o link da aula. Deixa eu ver se alguém mandou mensagem, desesperado. Por enquanto, não. Aqui no WhatsApp também não. Então, beleza. Vamos adiante. Aliás, ó, mais uma vez, você que não preencheu esse formulário, tá de parabéns. Fez cagada. Então, ó, preenche aí o formulário, tá? Pessoal, o próximo parâmetro que nós temos é o volume corpuscular médio, VCM, tá?
o que vai ser o VCM? Imagina que eu peguei aí essa minha amostra de sangue e eu tenho lá várias hemácias, vários eritrócitos lá em cima, lá dentro dessa minha amostra. O que vai ser o volume corpuscular médio? Ele faz referência ao tamanho dessas células. Então, se eu tiver hemácias muito grandes, eu vou chamar elas de macrocíticas. Então, cítico significa célula, faz referência à célula, e macro ao tamanho. Então, eu tenho células grandes, macrocíticas. Se eu tiver células que elas estão dentro do que é esperado que elas estejam, eu tenho uma característica normocítica. Ou então, eu posso ter células vermelhas pequenas, menores do que elas deveriam ser. Aí nós vamos falar que essas células elas têm características microcíticas. Beleza? Bom, então se o valor de referência aqui, ó, do volume corpuscular médio, você olha, ele fala que é de 80 até 100. Aí está em 86,9. Tá, beleza. São células normocíticas. Se esse valor aqui ele estiver acima da referência, eu vou estar diante de uma condição de células macrocíticas. Quais são as condições que podem levar a células macrocíticas? Anemia megaloblástica, então basicamente todas as células do seu corpo elas ficam enormes, tá? E deficiência de vitamina B12 e também de vitamina B9, de ácido fólico, de folato. O que é extremamente importante para nós nutricionistas sabermos, não é? Microcítica. Então, se eu pegar aqui esse valor e ele estiver abaixo do valor de referência, eu estou diante de uma condição microcítica, tá? Então, ó, hematócrito, opa, isso aqui tá errado, tá? Desculpa, aqui deveria estar escrito volume corpuscular médio. Então, ó, microcítica, na presença de deficiência de ferro, traço talassêmico, insuficiência renal crônica e anemia de doença crônica. Macrocítica normalmente vai estar associado à deficiência de B12 ou B9 e também defeitos congênitos, coisa que já veio ali no DNA daquela pessoa. Não tem muito que a gente possa fazer nesses casos, sendo muito sincero com vocês. O próximo parâmetro é desculpa, conseguiram pegar volume corpuscular médio ou não? Tá. Agora nós vamos para a hemoglobina corpuscular média. Legal que nós temos aí cerca de 12 alunos e só duas entenderam. Ótimo aproveitamento, professor Jefferson. Então, ó, nós temos aqui hemoglobina corpuscular média. O que vai ser essa hemoglobina corpuscular média? Imagina que eu pego lá minha célula vermelha. Eu pego a minha célula vermelha. E aí, dentro da célula vermelha, tem a hemoglobina, que são esses rabiscos aqui horríveis, tá? Tem a hemoglobina. A hemoglobina corpuscular média, ela vai fazer referência às características dessa hemoglobina dentro da célula vermelha, tá? Então, hemoglobina corpuscular média. Quais são as características da hemoglobina dentro da célula ali presente, tá? Que a gente está avaliando. Se nós tivermos valores de hemoglobina corpuscular média aumentados, o que vai acontecer? Nós estaremos diante de uma hipercromatose. Então, presta atenção nessa porcaria aqui, ó. Eu olho esse valor aqui, ele está acima do valor de referência. Nós estamos diante de uma hipercromatose. Hiper, muito, ou melhor, muito, muito. Cromatose faz referência ao quê? A coloração. Pessoal, o que é interessante vocês saberem, o que dá a coloração vermelha para o nosso sangue é o fato do oxigênio se ligar ao ferro dentro da hemoglobina. E é muito interessante isso. Sabe quando vocês vão no mercado, vocês compram carne? Presta atenção nisso. Todo mundo já passou por isso. Você compra lá bife,
Esse bife está embalado a vácuo. Quando você olha, tá bem embaladinho, bem bonitinho. Aí você olha aquele bife, aquelas carnes lá na bandejinha, ela tá bem vermelhinha. Aí você chega na sua casa e você tira essa carne da embalagem, vai temperar, sei lá, e depois coloca ela na geladeira. Depois de um tempo você volta, o que vai acontecer com essa carne? Ela vai perder aquela coloração vermelha. Ela vai ficar mais escurinha, vai ficar mais acinzentada. Por que que isso acontece? Quando a carne ela tá embalada ali naquela, ela tá naquela embalagem, né? O que acontece é que a carne, você tem o sangue naquela carne, obviamente, que tem, por consequência, hemácia e hemoglobina. E as moléculas de oxigênio estão bem ligadas ali na hemoglobina do sangue daquela carne. E também uma outra proteína chamada de mioglobina, que a gente não vai falar dela, tá? E aí esse oxigênio, ele tá bem grudadinho com a hemoglobina, com a hemácia, tá lindo, maravilhoso. E ele não tem contato com o ar atmosférico, que tá embalado na carne. Por isso que a carne fica vermelhinha. Quando você tira da embalagem, e aí depois de um tempo você volta, o que acontece? Aquelas moléculas de oxigênio, elas se soltaram das hemácias, da hemoglobina, ou da mioglobina porventura, e aí, o que acontece é que essa carne, ela perde a coloração. Então, se eu tiver um valor aumentado de hemoglobina corpuscular média, o que vai acontecer com o sangue dessa pessoa? Vai estar um vermelho muito forte, muito vivo, tá bom? Quais são as condições que levam a uma hipercromatose? Então, hepatite, está escrito errado, hepatite B e C, cirrose, alcoolismo, anemia perniciosa, que é por deficiência de vitamina B12, e anemia megaloblástica, e também pacientes que fazem quimioterapia. Tá? Então, por exemplo, eu tenho, se não me engano, hoje 4 pacientes oncológicos. Se não me engano, 4 pacientes oncológicos. Em um deles, só que eu consegui ver isso daqui bem alterado por conta da quimioterapia. O que é hipocromatose? Então você imagina que essa hemoglobina corpuscular média, cara, não tem nada ligado de oxigênio ali. Pergunta, respondam agora. A célula, ela ficará com vermelho vivo e forte ou ficará com vermelho fraco? Respondam, enquanto eu tomo água. Daqui a pouco vai dar vontade de fazer xixi. Vermelho fraco, ótimo. Sinal que alguém entendeu o que eu estou falando. Ótimo, muito bom, top. Quais vão ser as condições que vão levar a uma hipocromatose? Alguma anemia hereditária ou então talassemia, né? Não deixa de ser de causa hereditária. Depois nós temos aqui concentração de hemoglobina corpuscular média, tá? O que vai ser a concentração da hemoglobina corpuscular média? Esse outro parâmetro aqui que a gente está vendo, tá bom? Está terminando a nossa lista. Qual a quantidade de hemoglobina que tem nas hemácias? Então, aqui nessa célula que vocês estão vendo, você tem uma célula, né? Que é o vermelhinho aqui de fora, e você tem um rabiscão aqui bonito, que é uma hemoglobina, tá? A hemoglobina é formada por 4 outras proteínas, enfim, a gente não vai falar disso, mas você tem aqui essa hemoglobina linda e maravilhosa. Só que dentro dessa célula, obviamente, não tem só uma hemoglobina. Pode ter uma, pode ter 1 bilhão, pode ter 273 bilhões. Então, a concentração de hemoglobina corpuscular média, ela vai fazer referência à quantidade de hemoglobina que nós temos dentro dessa célula, tá bom? E aí, a concentração de hemoglobina corpuscular média aumentada, qual que vai ser a causa? Um tipo de hemoglobina chamada C, que é uma condição também herdada, tá bom? Então, se tiver aumentado, provavelmente essa pessoa tem hemoglobina C.
Se estiver diminuída, provavelmente você está diante de um caso de talassemia, linfoma, leucemia ou até mesmo o hipotireoidismo. Ele pode implicar na diminuição da concentração de hemoglobina corpuscular média. Pessoal, só que mais uma vez, a gente não analisa um único exame de maneira isolada. Nós analisamos um conjunto de exames, tá bom? E aí, por fim, nós temos o RDW, Red Cell Width. O que quer dizer esse Red Cell Width? Nós temos aqui, ó, ele vai fazer referência ao padrão de distribuição do tamanho das células, tá? Então, ó, pode ser que eu pegue aqui essa amostra, aí eu olho para essa amostra, uma célula é pequenininha, a outra é maior, a outra tem um tamanho médio, a outra é menorzinha, desculpa, a outra é maiorzinha, a outra é menorzinha. O que vai ser o RDW? Ele vai falar para a gente como que ocorre a distribuição aí do tamanho dessas células, tá? E aí, ele está aqui e vai estar representado em percentual para vocês. E aí, mano, corintiano, gente boa, né, velho? Porque o cara veio aqui, ó, e ele colocou para vocês. Vocês querem esses slides ou não? Quer ou não? Esses slides. Não, não precisa? Ninguém quer? Bom, já que ninguém quer, então azar de vocês, já que ninguém quer. Então, ó, variáveis. Eu gosto de vocês implorando pelos slides. Jeff, pelo amor de Deus, me manda esses slides. Eu quero. Então, ó, o que acontece? Eu coloquei uma tabelinha aqui para vocês. E tem outras tabelas ao longo da aula que mostram as variáveis e provavelmente qual que é o significado, tá bom? Eu vou mandar para vocês esses slides aqui, porque vocês são senhoras muito gente finas, todo mundo aqui é corintiana, é gente boa, não é mesmo? Então, ó, vamos lá para glóbulos brancos ou leucócitos, tá? É uma coisa que a gente, putz, sinceramente falando, a gente não leva tanto em consideração na nossa interpretação, mas deveria. O que acontece aqui? Quando a gente vai estudar os glóbulos brancos, os leucócitos, são as células de defesa do nosso corpo, tá? O leucograma. O que nós temos? Quando nós olhamos esses leucócitos, existem várias divisões. Várias divisão é ótimo, né? É ótimo, né? Concordância, mandou um abraço. Existem várias divisões que nós podemos fazer referentes aos leucócitos do nosso organismo, e uma das divisões é quanto a característica de quantos núcleos tem essas células. Então, quando eu olho os leucócitos, eu posso ter leucócitos que são polimorfonucleares, e aí eles vão ter mais de um núcleo, obviamente, ou mononucleares, que vai ter só um núcleo. Então, quando eu olho a célulazinha, ela pode ter mais de um núcleo ou apenas um núcleo, tá? Boa, Lohana, vai Corinthians. E aí eu pego lá o leucograma do meu paciente. Eu vou ver isso daqui. Quando eu pego o leucograma do meu paciente, eu vou ver isso. Então, os leucócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Vamos entrar numa aulinha aqui de imunologia bem basiquinha para vocês. Pessoal, vocês estão aí de boa, tranquilonas, assistindo essa aula magnífica, com essa didática perfeita desse professor, essa aula super agradável nessa quinta-feira de noite. Mas, espetáculo de aula, gostei, espetáculo de aula. Gostei dessa definição. Mas, enquanto vocês estão aí bonitinhas, assistindo essa aula, o seu sistema imune, ele está trabalhando para te defender de agentes nocivos à sua saúde. E aí nós dividimos
o funcionamento do nosso sistema imune basicamente em dois, tá? Uma chamada de imunidade natural ou inata e outra chamada de imunidade adquirida ou adaptativa, tá? Quem que vai ser a sua imunidade natural? Eu gosto de explicar isso. Quem assistiu Game of Thrones? Responde aí para mim. Quem assistiu Game of Thrones? Game of Thrones, quem assistiu? Eu achei, cara, a melhor série que eu já vi foi Game of Thrones. Foi animal. 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 Tirando os dois últimos episódios, que foram uma porcaria. Mas de resto, a série é animal, vale muito a ver. Vale muito a pena assistir. Tá na lista. Eu não acredito, não entendi, Patrícia. Quem aí assistiu Game of Thrones? Ninguém? Normalmente mulher não gosta dessas porcaria, né? Senhor dos Anéis. Bom, quem já assistiu algum filme de castelo medieval? Alguém? Vocês já assistiram algum filme de castelo medieval? Né? Todo mundo já assistiu. O que acontece? O castelo, ele é algo muito precioso. Esse seu castelo. É algo muito precioso. E esse Harry Potter, mano, eu não gosto de Harry Potter, você acredita? Putz, Harry Potter e Star Wars eu não gosto. Não sei por que eu não gosto. Mas, enfim, voltando. O que acontece? Tem que pensar que o seu corpo, nossa, deu um mau jeito no braço. Você tem que pensar que o seu corpo, ele é um castelo. Ele tem que ser defendido. A pergunta que eu faço para vocês é: o que vocês acham? É uma boa ideia você pegar o seu castelo e colocar um muro em volta dele? É uma boa ideia ou não? É uma boa ideia você pegar o seu castelo e colocar um muro em volta dele? É uma ideia muito boa, certo? O nosso organismo funciona da mesma forma. Nós temos nosso organismo e nós temos uma muralha que nos protege de agentes nocivos. Quem que é essa muralha? São barreiras epiteliais, como por exemplo a nossa pele, as células do nosso intestino, as células que compõem a nossa mucosa das vias aéreas. Então nós temos ali células epiteliais que elas funcionam como se fossem um muro para proteger o nosso organismo de agentes nocivos. Conseguiram pegar isso ou não? Conseguiram entender? Ótimo. Só que, o que vocês acham? Que eu vou construir esse muro em volta do meu castelo? Eu vou construir esse muro ao redor do meu castelo? Isso já é o suficiente ou vale a pena eu deixar alguns soldados posicionados nesse muro? O que vocês acham? Vale a pena deixar soldado ou não? Soldados posicionados. Sim, acrescente soldados. Ótimo. E o nosso organismo ele faz isso, nosso sistema imune faz isso. Nós temos lá neutrófilos e macrófagos e também um outro tipo de célula chamada células natural killer, que elas vão funcionar como soldados de prontidão, que estão lá posicionados no nosso muro para defender o nosso organismo. Beleza? Vale a pena. Conseguiram pegar isso ou não? Ótimo. E é claro que a gente precisa dar armamento para esses soldados. E aí tem um negócio que a gente chama de sistema complemento, que são proteínas que esses soldados utilizam ali para atuar. O que é importante você saber? Que essa imunidade natural, que é essa muralha que protege o nosso corpo, ela protege o nosso corpo de 0 até 12 horas a partir do momento que você teve contato com um agente patogênico. Então, você teve contato ali com um agente que quer prejudicar seu corpo, essa muralha, ela vai estar te protegendo de 0 até 12 horas. Tudo bem? Conseguiram entender ou não? Show. Só que, cara,
Você tá lá, seu castelo, tá lindo, maravilhoso. Você, princesa, tá no seu castelo. Tem uma muralha com um monte de soldados te defendendo. E aí vem um invasor e começa a agredir essa muralha. E os soldados tentam lutar contra esse invasor. E, cara, deu merda. Eles não conseguiram ganhar desse invasor. O que seu corpo vai fazer? Desculpa, o que você tem que fazer? Vocês concordam comigo que você tem que chamar agora soldados especializados para combater esse invasor ou não? Vale a pena eu chamar soldado especializado para combater esse invasor? Show. É exatamente isso que o nosso corpo faz. O que acontece é que nós temos ali soldados especializados, como os linfócitos, que vão vir para orquestrar uma resposta imune contra aquele agente invasor. Olha só, orquestrar, organizar uma resposta imune contra aquele invasor, que a gente chama de imunidade adquirida ou adaptativa, tá? E isso vai ocorrer a partir de 12 horas. Então, nas primeiras 0 até 12 horas, a gente tem aqueles soldados de prontidão, defendendo o seu corpo. A partir de 12 horas, aí a gente começa a ter outras células mais especializadas para combater aquele agente invasor. E é importante vocês saberem terem noção disso para compreender o leucograma, tá? Então, olha só, de onde que vem essas células? Você tem as células tronco lá dentro da sua medula. Jeff, medula. Sabe quando você pega não, o pessoal do interior gosta de fazer isso. Eu nunca fiz isso, porque eu tenho nojo. Pega o ossinho da galinha e quebra o ossinho da galinha e tem uma gelequinha lá dentro, e a pessoa vai lá, vai e chupa aquela gelequinha nojenta. Aquilo que tá lá dentro é medula, tá? Deve ser gostoso, porque normalmente em medula você tem gordura, então deve ser gostoso, mas eu tenho nojo de fazer isso. E naquela medula você tem células tronco, por exemplo. Essas células, elas dão origem a vários outros tipos de célula do nosso corpo, tá? Aqui é um gráfico resumido, uma imagem resumida. Se quiser se aprofundar, aqui a gente tem também um resumo, só que um pouquinho mais bonitinho, vamos dizer assim, tá? Mais específico. Pessoal, se liga só. Toda vez... Então, ó, eu peguei aqui, ó, esse leucograma do meu paciente, está escrito neutrófilo. Toda vez que eu falar, que eu quiser me referir à quantidade de células, eu vou falar o começo da célula e eu vou falar filia ou penia. Então, ó, se eu estiver com muitas células, eu vou falar o começo da célula, começo da palavra da célula, e eu vou falar filia. O prefixo vai ser a palavra, a célula, e o sufixo vai ser filia, se estiver com o número acima. Se estiver com o número abaixo, eu vou falar penia. Então vamos lá. Neutrofilia. Estou com muitos neutrófilos. Neutropenia. Eu estou com poucos neutrófilos. Eosinofilia. Eu estou com muitos eosinófilos. Eosinopenia. Eu estou com poucos eosinófilos. Essa é a brincadeira, tá? E aqui eu coloquei mais um resumão do Jeff. Então, ó, neutrofilia, muitos neutrófilos. Quando que isso daqui vai acontecer? Infecções bacterianas agudas, lesão tissular, doença inflamatória aguda, neoplasia, hemorragia ou exercício intenso. Neutropenia, estou abaixo. Infecções virais, drogas constitucional aqui, infecções, né? Drogas citotóxicas, irradiação, infiltração medular, síndrome mielodisplásica. Me diz uma coisa, basopenia, eu tô com muito ou poucos basófilos?
Boa. Esse estresse aqui que eu escrevi ficou ótimo, né? Escrevi em inglês. Eosinofilia. Eu tô com pouco ou muito? Muito. Boa, Bárbara. Muito de qual célula? Muitos eosinófilos. Então, ó, eosinofilia, eu estou com muitos eosinófilos, tá? E como que você, Nutri, vai usar isso dentro da sua profissão? Então, ó, leucocitose. Pacientes com infecção neoplásica, doenças autoimunes ou infecções graves. Pacientes em quimioterapia ou radioterapia. O que vai ser a leucocitose? Então, ó, eu tenho aqui uma célula, eu tenho aqui uma amostra de sangue, os leucócitos normais, ó. Tem lá 3 leucócitos. Se eles aumentarem, eu estou diante de uma leucocitose. Se eles diminuírem, eu estou diante de uma leucopenia. Neutrofilia. Você, na nutrição, neutrofilia, muitos neutrófilos. O que seu paciente tem? Então, ó, cetoacidose pode ser em decorrência de um trauma, estresse, infecções formadoras de pus ou leucemia. Sim, senhora, Bárbara. Sim, sim senhora. Neutropenia, diminuição de neutrófilos. Desnutrição calórico-proteica, uma anemia aplástica, uma quimioterapia ou uma infecção grave, tá? Eosinofilia, infestação parasitária, alergia, eczema, leucemia e doença autoimune. Eosinopenia, aumento na produção de esteroides. Pessoal, o que é esteroide? Esteroide são hormônios derivados de colesterol. Eles podem ter uma característica, por exemplo, anabólica, no caso testosterona, ou catabólica, como no caso do cortisol, tá? Linfocitose, então infecção, leucemia, mieloma, mononucleose. Linfocitopenia, uma leucemia, quimioterapia, sepse ou então contaminação pelo vírus HIV. Basofilia, leucemia, basopenia, alergia. E aí a gente entra no plasma, tá bom? Do plasma. Não tem muito que a gente fazer com plasma, tá? Então, por exemplo, eu, Jefferson, eu tive dengue. Aliás, essa aula era para ela ter ocorrido no dia 9/5. E tá ocorrendo hoje porque, mano, um mosquitinho desse tamanho me picou e, velho, eu fiquei muito zoado. E uma das características da dengue, qual que é? É diminuir as plaquetas, tá? O que acontece é que você tem a contaminação pelo vírus da dengue no seu corpo, e aí, basicamente, seu sistema imune, ele produz anticorpos, mas ele produz tantos anticorpos para combater esse vírus, que esses anticorpos acabam diminuindo as plaquetas do nosso corpo. E aí, o que acontece aqui, pessoal, é que, por exemplo, a referência é de 150 mil a 450 mil microlitros, né, na contagem de plaquetas. Eu, Jefferson, eu fiquei com 60 mil. Já ouviram falar de dengue hemorrágica? O que acontece? A pessoa ela é contaminada por essa dengue, essas plaquetas diminuem tanto, e aí elas vão chegar tipo a 20 mil, alguma coisa do tipo, e a pessoa começa a sangrar pelo nariz, a gengiva sangrar. Por que isso vai acontecer? Qual que é a função das plaquetas? Quando você tem uma lesão, as plaquetas, elas vêm e elas são ativadas, elas formam um coágulo para impedir que esse sangue acabe extravasando por essa lesão, tá? Então é normal, por exemplo, você pegar paciente com dengue, vai estar diminuído pra caramba
aí essa quantidade de plaquetas, essa contagem de plaquetas do seu paciente. E, mano, não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. É tipo, não tem muito o que fazer. Beber água. É isso. Então, plaquetograma, causa de trombocitose, então respostas a infecções, inflamação e hemorragia, anemia ferropriva, doenças mieloproliferativas crônicas, causas de trombocitopenia, então abaixo, né? Uso de agentes químicos ou drogas, tanto por mecanismos imunes como supressão medular. Beleza? Conseguiram pegar alguma coisa ou não? Tem alguém aí ainda? Show, show, ótimo. Pessoal, se liga só. Era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula sobre exames de sangue, mas não vai embora ainda. Por quê? Eu prometi para vocês certificado. Isso, obviamente, demanda um tempo para eu fazer certificados. Eu vou mandar esses certificados para vocês ao longo da próxima semana, tá? Então, para você receber o seu certificadinho de 2 horas da nossa aulinha, você tem que estar com esse formulário preenchido para eu saber quem é você e saber para onde eu vou mandar esse certificado, tá bom? Não me encham um saco cobrando a porcaria do certificado. Ao longo da semana ele vai chegar no seu e-mail, tá? E meu nome saiu errado, velho. A única coisa que eu vou fazer é pegar e copiar o nome que você escreveu no formulário e colocar no certificado, tá? Então, preenche lá com bastante atenção. Eu gostaria de convidar vocês para 2 eventos. O primeiro deles é um evento online. Esse evento online vai ocorrer na próxima terça-feira. E eu vou mostrar para os meus mentorandos, é uma aula que eu estou abrindo para vocês também, como que eu faço, quais são as estratégias que eu uso para captar paciente aqui no meu consultório. Então, como que eu faço parceria, como que eu atraio paciente novo, como que eu faço recaptação de paciente velho, tá? Então, tá aqui para vocês. Se você quiser fazer a sua inscrição, vai ser uma aula aí de algo que a gente não aprende na faculdade. A gente não aprende isso na faculdade, não dá tempo de aprender na faculdade como que faz para vender a sua consulta de nutrição. Mano, não aprende, tá? E no dia 15/6, nós vamos ter uma aula sobre avaliação física na prática. Essa aula, ela é presencial, ela ocorre aqui no prédio do meu consultório, tá? É uma aula em que eu mostro exatamente como que você faz para fazer avaliação das medidas antropométricas do seu paciente. Então, mensurar a circunferência, aferir dobra cutânea, qual cálculo que você usa para um paciente adolescente, para um atleta, para um idoso, tá? Eu vou mostrar exatamente isso na prática. Mas esse é um curso presencial. E aproveita que ele ainda está no segundo lote. Beleza? Vai ser no dia 15/6, aqui no prédio do meu consultório. Tranquilo? Consegui ajudar vocês ou não? Show, maravilha. Provavelmente essa. Que legal, Bárbara. Gosto. Muito obrigado mesmo. Essa aula eu vou deixar ela disponível no YouTube, no canal Comin Nutrição, tá? Então ela vai ficar disponível lá para vocês no canal Comin Nutrição no YouTube. Também devo carregar na semana que vem, ou quem sabe amanhã, que amanhã eu tô mais de boa. Tá bom? Beleza? É isso. Um beijo, um abraço para vocês. Muito obrigado pela participação de todas vocês na nossa aula. Aproveitem e eu mando também os slides por e-mail para vocês junto com o certificado, tá bom? Cuidem-se. Até mais. Bom descanso. Valeu.